Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas que estão aí nos acompanhando diretamente na página do Facebook do programa. Boa tarde aos que estão aqui conosco nesse ambiente virtual. Meu nome é Jairo Lima, sou professor aqui do programa de pós-graduação em Ciência Jurídica da UEMP e coordenador aqui desse evento virtual, esse ciclo de debates sobre os fundamentos teóricos da jurisdição constitucional. Esse nosso evento, como vocês puderam acompanhar, durou aí durante toda essa semana, com vários debates, várias discussões, e hoje nós encerramos nosso ciclo com a participação do professor doutor Marco César Botelho. Lembrem-se que nós não teremos a fala de hoje à noite, que seria minha, pois eu adiantei a minha fala para terça-feira em razão da impossibilidade da presença do professor Miguel. Então, nós encerramos o nosso ciclo com essa última fala do professor Marcos. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a todas as instituições, todos os grupos de pesquisa que estiveram conosco nessa organização, como o grupo de pesquisa Juspolítica, da Universidade de Pernambuco, o SECONS, da Universidade Federal do Paraná, e o mestrado em Direito da Uninter também. Muito obrigado a todos por essa parceria e por esse diálogo. Bom, para quem já está nos acompanhando, a nossa dinâmica vai ser a seguinte: o nosso expositor vai falar em torno de 40, 50 minutos sobre o tema do dia, e em seguida nós abriremos a possibilidade de perguntas, comentários, tanto daqueles que estão aqui conosco nessa sala virtual, como de vocês que estão aí nos acompanhando diretamente no Facebook. Basta escrever a sua pergunta aí nos comentários que nós repassamos ao nosso expositor. Bom, e hoje, para encerrar o nosso ciclo, mas de não menos importância, vamos receber o professor Marco César Botelho, que é mestre e doutor em Direito Constitucional, também é professor do programa de pós-graduação em Ciência Jurídica da UEMP, e vai nos falar um pouco hoje sobre jurisdição constitucional em Jürgen Habermas. Inclusive, o professor Marco César Botelho tem um livro publicado sobre o assunto, A Legitimidade da Jurisdição Constitucional em Jürgen Habermas, pela editora Saraiva. Professor Marcos, eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade em estar aqui conosco essa tarde. É um grande prazer recebê-lo, revê-lo e principalmente ouvi-lo. Passo agora a palavra ao senhor para que faça aí as suas considerações nesse nosso ambiente virtual. Sinta-se muito bem-vindo. Bom, boa tarde a todos, todas. Agradeço inicialmente ao professor Jairo pelo convite, né? Falando um pouquinho sobre o pensamento de Habermas, né? Eu sou um entusiasta, né, do pensamento habermasiano, não me coloco como um especialista, porque eu acho o pensamento dele um pouco complexo, né? Então, a ideia é tentar entender um pouquinho das propostas, né, de Habermas e vamos dizer, o desafio maior que é fazer essa ponte com a nossa realidade no Brasil, né? Não adianta simplesmente a gente fazer uma leitura do pensamento de um autor estrangeiro e simplesmente não considerar as circunstâncias e demandas da nossa realidade, né? E Habermas, assim, Habermas é um pensador considerado a segunda geração da escola de Frankfurt, né? E ele vai trabalhar no seu pensamento a partir de pontos de vista e a partir de modelos teóricos de vários pensadores, né? Talvez isso é o que, de certa maneira, torne o estudo de Habermas um pouco mais complexo, né? Ele recorre a recortes do pensamento de vários outros filósofos, sociólogos, né? E aí ele, através desse recorte, ele monta o seu modelo teórico,
né? E quando você faz uma leitura de uma obra de Habermas, ele pressupõe que você já conheça tudo isso, né? Então, às vezes, você está lendo um trecho lá de uma obra de Habermas e não está entendendo porque ele está pressupondo que você já entende a base teórica de onde você foi buscar, de onde ele foi buscar, né? E assim, talvez a pergunta que possa surgir é, bom, por onde eu começaria, então, a estudar Habermas, né? Há várias obras, mas eu acho que a obra principal dele, para quem não conhece nada, entender, começar a entender um pouco do pensamento de Habermas, é a obra Inclusão do Outro, né? Há obras dele que são muito mais densas, né? Como o Discurso Filosófico da Modernidade, que ele vai a fundo em questões teóricas, filosóficas, né? Mas a Inclusão do Outro são escritos políticos em que ele trabalha de uma forma mais leve, mais tranquila, vamos dizer assim, né? São vários artigos que ele escreveu no decorrer da sua vida que foram depois compilados em uma obra, né? E ali dá para você ter uma ideia inicial do pensamento habermasiano, né? O que permite depois se aprofundar mais no pensamento dele. E Habermas, a gente pode falar de um Habermas antes da obra seminal dele, que é a Teoria do Agir Comunicativo, né? Ele trabalha algumas questões próprias da Escola de Frankfurt, né? Críticas, sobretudo ao capitalismo, né? Depois, ele desenvolve essa teoria do agir comunicativo, a obra, se não me engano, de 1980, né? Ele vai desenvolvendo depois esse seu modelo teórico, que é o que vai dar maior visibilidade ao trabalho dele, né? E agora nós temos um Habermas da última fase. Habermas ainda é vivo, né? Eu acho que deve ter mais de 85 anos, né? Mas agora é um autor que está voltado mais para as questões da Europa, né? Então, aquela fase mais cosmopolita dele, né, e que por onde ele ficou conhecido, é esse período em que ele trabalha com a teoria do agir comunicativo, né? A ideia que hoje é falar, trazer as bases do pensamento habermasiano até chegar na sua proposta para o âmbito da jurisdição constitucional ou da democracia discursiva, né? E para isso a gente tem que entender algumas bases teóricas que ele foi buscar para montar o seu modelo, né? E o primeiro ponto de partida é a gente entender qual o papel da linguagem no pensamento de Habermas, né? Habermas ele vai recorrer à filosofia da linguagem, né, para começar a construir todo o seu pensamento, todo o seu modelo teórico, né? E aí ele começa falando, né, ele começa, aliás, estudando, né, o pensamento da filosofia da linguagem proposta por Frege, né? Porque Frege vai ser o primeiro a constatar ou a expor a ideia de que há uma certa objetividade no mundo, né? Se a gente pegar a filosofia anterior, né, sobretudo com Kant, né, nós temos ali a construção da cosmovisão, do modo como o indivíduo enxerga o mundo a partir de um ponto de vista subjetivo, né? Então, é o que se fala que a razão foi transcendentalizada, ela foi tirada do contexto físico, histórico, e foi colocada no âmbito da metafísica, né? E aí você tem, obviamente, uma filosofia da linguagem que vai trabalhar sob essa perspectiva, né? Que conceitos, que ideias, que significados, eles têm como ponto de partida a subjetividade, né? E aí Frege vem e vai falar, olha, não, na realidade, existe uma objetividade no mundo, né? Então, ele vai falar que as expressões, os significados das palavras têm um sentido de referência, né? E, portanto, nós temos aí algo objetivo e atemporal que vai estar desvinculado de qualquer elemento psicológico e subjetivo, né? E aí segue a Frege o seu aluno Bertrand Russell, né, que vai falar da teoria das descrições. Russell vai dizer que a expressão ela deve estar ligada a um ente existente, né? Quer dizer, note que essa mudança na forma de enxergar a filosofia da linguagem, né, ela começa a sair do âmbito da subjetividade, do âmbito
do campo da metafísica e entrando para o âmbito da realidade, né? Então, os conceitos não são mais construídos de forma solipsista, de forma individual, mas eles fazem referência a algo que existe objetivamente no mundo, né? E aí, seguindo a Bertrand Russell, nós temos Wittgenstein, né, que vai, a partir do pensamento de Frege e de Bertrand Russell, trabalhar também com essa questão da linguagem contextualizada, né? E aí nós temos duas fases, né, do pensamento de Wittgenstein. O primeiro, que é o chamado primeiro Wittgenstein, que é o Wittgenstein que você vai encontrar na obra Tractatus Lógico-Filosóficos, né? Ali, Wittgenstein vai falar que a linguagem tem uma função de descrever a realidade. Por quê? Porque para ele, para Wittgenstein, nesse primeiro momento, nada pode ser dado fora da realidade, né? Então, já não estamos mais falando no âmbito da subjetividade, mas estamos falando no âmbito da realidade, que é objetiva, né? E a realidade, ela é algo que é partilhado, é possível de ser partilhado por várias pessoas, né? Mas aí nós temos um segundo Wittgenstein que vem, e você consegue captar isso lendo a obra Investigações Filosóficas, né? Onde ele vai falar que a sentença vai obter o seu significado a partir de um sistema de sinais, né? E aí ele vai dizer que compreender uma sentença significa compreender uma linguagem. Então, esse conjunto de sinais, né, está ligado aos usos que são feitos em determinado contexto histórico, né? Então, as construções de conteúdo, conteúdo semântico das expressões, não é algo mais que vive no reino da subjetividade, né? Não é mais uma construção solipsista, né? A linguagem, na verdade, ela é uma construção contextualizada histórica, né? O sentido das expressões, das palavras, são construídos de uma maneira partilhada, intersubjetiva, né? Então, essa mudança, né, que a filosofia chama de linguistic turn, né, uma viagem linguística, né, que vai trazer uma transformação no modo como se enxerga o papel da linguagem, é que vai ter importância posteriormente no pensamento de Habermas, né? Nós vamos ver que Habermas trabalha com essa ideia de intersubjetividade, né? Isso é possível quando ele recorre ao modelo teórico de filosofia da linguagem, que se pauta justamente no uso contextualizado e histórico dos signos linguísticos, né? O que ocorre aí, de certo modo, né, a linguagem que havia sido transcendentalizada, ela é destranscendentalizada e ela volta à realidade. Agora, qualquer ideia, qualquer relação, ela pressupõe a mediação de uma linguagem que ela é construída de forma intersubjetiva, né? Então, esse movimento da filosofia da linguagem, né, vai ser fundamental para a construção do pensamento habermasiano, né? Quer dizer, como é que eu posso falar de uma democracia, né, que pressupõe uma relação intersubjetiva e uma construção cooperativa das decisões, se eu não tenho a linguagem como tendo esse papel de mediadora, né, desse entendimento, né? Por isso que Habermas ele busca lá na filosofia da linguagem uma base, né, teórica para o seu modelo de jurisdição constitucional. Então, o que Habermas ele quer demonstrar? Ele quer demonstrar que as expressões que são empregadas comunicativamente, elas servem para transmitir intenções, né? Ou seja, ele não está desprezando o aspecto subjetivo, né? Quando nós nos relacionamos, a linguagem serve para eu transmitir as minhas intenções, que não são captadas de nenhuma outra forma a não ser através da comunicação, né? Embora tenha muita gente que deseje criar mecanismos de leitura da mente, isso não existe, isso é uma questão de ficção, né? Ou seja, nós precisamos da linguagem para mediar o nosso entendimento. Mas a linguagem serve ainda, né, para comunicar também experiências, né? Ou seja, eu trago a minha subjetividade enquanto sujeito, né,
uma relação objetiva, né? A linguagem serve também para representar estado de coisas e, sobretudo, para estabelecer relações com o outro interlocutor. Né? Então, a linguagem não é simplesmente um modo de eu expressar aquilo que eu tenho na minha mente, né? Ou eu transmitir simplesmente uma ideia, mas a linguagem serve também para que eu estabeleça uma relação. Né? E a gente vai ver que é o aspecto performativo, né, que a linguagem tem. Né? Eu estabeleço uma relação com o outro. Né? Quando eu tinha aquela ideia de que a linguagem é apenas uma representação da subjetividade, né, eu não tinha como entender que a linguagem poderia ir mais além do que simplesmente comunicar intenções. Né? Quando há a viagem linguística, eu tenho a possibilidade de agora dar uma fundamentação teórica do uso da linguagem de forma performativa. Então, para Habermas, né, a linguagem ela possibilita três aspectos, que é de um falante se entender com outra pessoa acerca de algo. Né? Quer dizer, essa, portanto, é a grande sacada que Habermas vai trazer do seu modelo. A linguagem não serve simplesmente para transmitir informações. Né? O seu uso pragmático possibilita a assunção de um papel de coordenação do agir. Então, falar em Habermas é agir. Mas Habermas não recorre tão somente a Wittgenstein, né? Principalmente Wittgenstein, né? Mas ele também recorre a um outro autor chamado John Austin. Né? John Austin vai trabalhar com o conceito de atos de fala. Né? E a ideia básica de Austin, que vai ser incorporada ao pensamento de Habermas, é o seguinte: todo e qualquer proferimento tem uma natureza performativa. Né? Quando nós utilizamos um proferimento, nós estamos agindo. Né? Esse é um elemento principal do pensamento de Austin que vai ser incorporado ao pensamento habermasiano. E John Austin ele trabalha com três formas de atos. Né? Quando ele fala de atos de fala, ele fala: olha, os atos de fala podem ser expressados de três formas. Né? O primeiro dele, ele fala, são os atos locucionários. Né? Um ato locucionário é a enunciação efetiva de fonemas com uma frase de conteúdo meramente declarativo. Né? Quer dizer, eu simplesmente eu enuncio um termo, né, uma expressão. Né? Essa enunciação ela se dá dentro de um contexto de uma análise verdadeira ou falsa. Aquilo que eu estou enunciando pode ser avaliado como verdadeiro ou como falso. Né? E, obviamente, eu faço essa enunciação sempre fazendo referência a algo objetivo no mundo. Né? O outro ato de fala, aí detalhe, né? O ato locucionário, eu me utilizo de signos linguísticos que são partilhados dentro de um horizonte histórico. Né? Seria mais ou menos uma coisa assim: eu só consigo iniciar um entendimento com o outro quando eu faço uso da linguagem, dos signos que são partilhados pela sociedade onde eu vivo. Né? Seria ilógico eu usar um português arcaico para para falar com vocês hoje, né? Ou eu utilizar qualquer outro idioma. Né? Quer dizer, quando eu busco me entender com vocês, a gente está falando aqui de um evento que é promovido por instituições brasileiras, né? Voltadas, sobretudo, para brasileiros que falam o idioma português, então é esse idioma que eu vou usar. Ou seja, são signos que nós consideramos como válidos que nós vamos utilizar, né? E dentro do contexto histórico que nós vivemos. Né? Eu não sou penalista, né? Não é minha área, mas eu me lembro quando eu fiz a faculdade que tinha um tipo penal no código que, se não me engano, acho que rapto, né? Que usava a expressão mulher honesta. Né? O que é isso? Né? E a gente tem que lembrar que o código é de 1940. Né? Eu tenho que entender essa expressão, portanto, à luz da sociedade de 1940. Né? Hoje é um termo que não faz sentido algum. Né? O que é mulher honesta hoje? Né? É um absurdo, né? É um absurdo vocabular, né? Pensar nisso. Né?
Mas é isso que Habermas que Austin está falando. O ato locucionário, ele está localizado, ele é proferido dentro de um contexto linguístico, né, de signos que são partilhados, né, e que, obviamente, a linguagem dinâmica, ela muda, né, conforme a sociedade evolui ou involui. Alguns dizem que a sociedade está evoluindo, né? Mas conforme a sociedade se altera, muda, as coisas também, o modo de a gente expressar termos também muda, né? Hoje, por exemplo, se eu falar, se eu quiser ser um cara mais purista, né? Ao invés de eu falar site, eu falar sítio, né? Sítio tem várias concepções, né? E hoje nós temos a concepção de sítio como uma estrutura virtual, né, que só faz sentido na década, né, nas últimas décadas, em que a internet se tornou algo realmente importante nas nossas vidas, né? Se a gente falasse de sítio em 1940, né, o que as pessoas iam entender? Então, a linguagem tem essa dinâmica, né? E o ato locucionário, quer dizer, aquela enunciação efetiva de fonemas, né, se dá, não, de certo modo, numa escolha, né? Mas dentro de signos que são partilhados, né, em determinado contexto histórico. O outro tipo de ato de fala que Austin vai falar são os atos ilocucionários, né, que, na verdade, seria o ponto central do estudo da teoria dos atos de fala, porque é no ato ilocucionário que eu tenho uma frase performativa, né, que vai abarcar a compreensão do significado que o falante tentou associar ao ato locutório e que está tentando transmitir ao ouvinte, né? Então, esse aspecto performativo é justamente a tentativa, né? Esse é o agir. Eu estou agindo no sentido de tentar me entender com o outro, né? Daí o caráter performativo, né? Então, o ato ilocucionário com a compreensão, qual o significado que eu estou tentando repassar ao outro, né? E isso vai ser fundamental depois do modelo habermasiano, justamente porque a democracia discursiva ela se baseia na força do melhor argumento, né? E o melhor argumento só é possível quando nós temos a execução desse aspecto ilocutório do ato de fala, que é essa tentativa efetiva de se tentar transmitir a ideia de se fazer compreendido pelo outro, né? Quer dizer, a democracia, na visão habermasiana, não pode, portanto, ser pautada nesse mutismo, né? Nessa incapacidade de se comunicar com o outro, né? Não é simplesmente eu chegar lá e expor uma ideia sem qualquer preocupação alguma com o que o outro vai entender. Aliás, eu não tenho redes sociais, né? Já tive Facebook, hoje eu não tenho mais, né? Principalmente depois das últimas eleições, né? A quantidade de imbecis na rede é muito alta, né? Então eu resolvi viver em paz, né? Eu acho que acho que eu acertei, né? Mas eu me lembro na época que sempre circulava aquelas frases de efeito, né, que as pessoas colocam, né? Que eu sou responsável por aquilo que eu falo, não pelo que você entende. Acho que você deve ter visto algo semelhante assim. E, na verdade, na visão dos atos de fala, na própria ideia de democracia discursiva, né, eu sou responsável por aquilo que eu falo e pelo que você entende, né? Porque o caráter performativo, né, exige com que eu me esforce para que você entenda, né? Então, sob o aspecto da teoria dos atos de fala, essa é uma frase absurda, né, de se falar, né? O último tipo de ato de fala é o ato perlocucionário. Então, nós temos o ato locucionário, expressão do fonema, o ato ilocucionário, uma frase performativa, nós temos o ato perlocucionário, que é o efeito produzido no ouvinte pelo ato ilocucionário. Quer dizer, eu quero transmitir uma mensagem, mas eu quero causar um efeito também, né? Esse efeito pode ser, por exemplo, causar medo, né? Causar empatia, né? Aí, todo e qualquer efeito possível você pode encaixar no ato perlocucionário, né? Então, dentro desses três atos, né? A enunciação de fonemas, ou seja,
o uso, né, de signos, um conjunto de signos compartilhados, né, esse aspecto performativo de eu tentar transmitir uma ideia e se fazer entendido, né, e também causar um efeito no ouvinte, é que vão caracterizar o que John Austin chama de ato de fala, né? E a partir desses conceitos é que Habermas vai efetivamente começar a desenvolver toda a sua ideia de democracia discursiva, né? Então, a gente percebe aqui que a linguagem ela tem papel fundamental no modelo habermasiano, né? E a gente está falando aqui de um modelo, né, que hoje, de certo modo, tem alcance, sobretudo no âmbito das redes sociais, né? Nós estamos falando de comunicação, né? Mas que também pode nos ajudar a entender problemas da comunicação nesse espaço público virtual, né? Então, entender como é que funciona a linguagem, né? Que nós não estamos simplesmente representando algo no âmbito subjetivo, mas que nós buscamos nos entender acerca de algo no mundo objetivo, né? Isso vai se tornar fundamental depois quando o Habermas vai falar acerca do espaço público, né? Como se dão essas interações no espaço público, né? Mas é que tem um negócio. Se eu ficar simplesmente na questão dessa transformação da linguagem como expressão de uma objetividade, uma descrição da realidade, ou no uso compartilhado de signos, né, dentro dessa estrutura de atos de fala que Austin coloca, se eu ficar só nisso, ainda nós vamos ter problemas com relação ao modelo habermasiano. Por quê? Habermas vai falar que, além, né, dessas formas de ato de fala, né, a necessidade de nós trabalharmos com pretensões de validade do discurso, né? Isso é muito simples a gente entender. Imagine, por exemplo, que eu faça uso de uma determinada expressão, né, e, na realidade, eu mascaro a minha real intenção, né? Então, eu, de forma estratégica, eu pareço que quero me entender com a pessoa, mas, na realidade, o meu objetivo final, ou seja, aquele aspecto perlocutório do meu ato de fala, seja enganar a pessoa, né? Então, se a gente ficar só nessa parte da filosofia da linguagem, haveria problemas, né? E Habermas fala, nós precisamos ter mecanismos que outorguem validade ao discurso que está sendo pronunciado, né? Sobretudo, e essas pretensões, que ele vai chamar de pretensões de validade, né, vão ser fundamentais e importantes nessa época que nós vivemos, né, em que a circulação de informações ela é muito rápida, né? Dados, informações circulam, são produzidos, né? A gente vive na sociedade da informação, né? Na era do chamado Big Data, nós produzimos, nós temos volumes de dados que são impressionantes, né? Jamais imaginados. Só para vocês terem uma ideia, na década de 80, acho que muitos de vocês nem tinham nascido ainda, né? Década de 80, cerca de 60% a 70% da capacidade de processamento de dados no mundo em função das calculadoras que existiam. Ou seja, aquelas calculadoras simples que você tem para fazer contas básicas, né, de aritmética, né, eram que respondiam por grande parte do processamento de dados em 1980. Né? Hoje, nós temos computadores muito velozes. Aliás, nós andamos com um computador no bolso, que é um celular, né? Com uma capacidade de processamento muito grande. Então, as informações são produzidas, né? Muitas informações são inúteis, né? Porque a informação também tem o aspecto do valor agregado a ela, né? E também a desinformação ela é produzida de forma muito grande, né?
Ou seja, então, como nós imunizamos um discurso público contra essa desinformação que existe, né? Contra essa grande circulação de fake news que nós temos visto. E aí Habermas vai falar que o modo de nós imunizarmos um discurso é recorrermos ao que ele chama de pretensões de validade, né? Se você pegar nas primeiras obras dele, quando ele vai desenvolvendo seu modelo de agir comunicativo, ele vai citar 4 pretensões de validade. Ele vai falar que todo discurso tem que ter inteligibilidade, verdade, retidão e veracidade, né? Só que, com o passar do tempo, ele percebeu que, na realidade, a inteligibilidade não seria uma pretensão de validade do discurso, né? O discurso não é válido se ele é inteligível, né? Ou ele deixa de ser válido se ele for inteligível. Na realidade, a inteligibilidade, né, de certo modo, é a essência do próprio conceito de discurso, né? Um discurso inteligível, né, não é um discurso. Então, a inteligibilidade deixa de ser uma pretensão de validade do discurso, né, para figurar como uma condição da realização de qualquer ato de fala. Então, aí, a partir disso, ele trabalha com 3 pretensões de validade, né, que é a pretensão de verdade, a pretensão de retidão e a pretensão de veracidade, né? Com a pretensão de verdade, o Habermas quer dizer que significa que falante e ouvinte partem do pressuposto de que os proferimentos por eles emitidos podem ser aceitos como verdadeiros, né? Então, aí nós estamos falando no âmbito da objetividade, do mundo objetivo, né? Aquilo que nós estamos falando, nós acreditamos que no mundo objetivo aquilo seja verdadeiro, né? Quando a gente fala de pretensão de validade, não significa que aquilo não possa não se concretizar na realidade. Então, eu creio que algo existe na realidade, mas depois verifica que aquilo não existe. Não é isso. Mas nós acreditamos, ou seja, há, de certo modo, uma sinceridade objetiva, vamos dizer assim, né? Com relação àquilo que nós estamos proferindo, né? Ou seja, é possível eu mascarar a minha forma de agir no espaço público quando eu me refiro a algo que eu sei que não existe no mundo objetivo, né? Vamos imaginar assim, bom, a gente teve exemplo recente, né, no discurso do nosso presidente nas Nações Unidas, né? Ele fez referências a fatos objetivos que não existem, né? Aliás, ontem ele deu uma prova disso, né, da quebra dessa pretensão de verdade, né, quando ele disse que ia convidar alguns diplomatas para sobrevoar aí na Amazônia, que eles não iam encontrar nenhuma queimada. Isso em nenhum momento da história do Brasil, né, seja no atual governo, em qualquer outro governo, isso existiu, né? Ou seja, em termos objetivos, né, isso é falso, né? Então, a pretensão de verdade quando nós estamos falando, né, nós acreditamos que objetivamente aquilo é verdade, né? A outra pretensão, que é a pretensão de veracidade, né, ela diz respeito às experiências vividas, então ao aspecto subjetivo do ato de fala, né? Então, se com a pretensão de verdade é uma referência ao sentido do enunciado, da proposição, se ela é falsa ou verdadeira, né, com a pretensão de veracidade há uma referência subjetiva, ou seja, há uma manifestação da vivência subjetiva, né, ligando a intenção do falante em dizer a verdade, ou ao menos acreditar que diz a verdade. Então, uma coisa é você se referir a algo objetivo no mundo, como verdadeiro, aquilo existe. Outra coisa é aquilo que você está expressando como opinião, né, como referência a algo no mundo, a partir do seu ponto de vista subjetivo, você acredita que aquilo seja verdadeiro, né? Quer dizer, é uma outra forma de você aferir a validade de um discurso, né? E a última pretensão de validade, né, seria a correção ou retidão, né? Eu estou falando aí de atos de fala regulativos, né? Quer dizer, consiste na pretensão de que falantes pressupõem relativamente a aceitação do proferimento como justo em referência a normas e valores vigentes
e intersubjetivamente reconhecidos, né? Então, eu tenho com as pretensões dos atos de fala, né, o aspecto objetivo, do mundo objetivo, o aspecto subjetivo e o aspecto social, aquilo que nós partilhamos. É a partir dessas pretensões é que eu analiso se um discurso ele é adequado ou não no espaço público, né? E aí Habermas fala, bom, a partir dessa estrutura, ele vai falar, se agir, né, se o falar é um agir, né, se o falar tem essa natureza performativa, né, eu, portanto, posso trabalhar com uma ideia que ele vai chamar de ação comunicativa, né? Só que aí, primeiramente, ele faz uma distinção de ação comunicativa, né, da ação instrumental, da ação estratégica. Primeiro, ele vai falar, olha, ação comunicativa não é ação estratégica, né? Porque a ação instrumental se orienta por regras técnicas que descansam sobre o saber empírico, né? E a gente vai lá aquela ideia de técnica, né? Que é a capacidade do indivíduo em dominar a natureza. E ele faz isso através do quê? Através do uso de regras técnicas, né? Usando regras técnicas ou ferramentas técnicas, ele promove a mudança na natureza. A ação instrumental é importante, né? Habermas não nega essa importância, mas ela não pode ser confundida com uma ação comunicativa, né? As regras técnicas, elas são estabelecidas e elas não são objeto de deliberação e consenso no sentido discursivo, né? Outro tipo de ação que ele vai dizer que não é uma ação comunicativa é a ação estratégica. Por quê? Se na ação instrumental eu me utilizo de regras técnicas para promover a mudança ou o domínio da natureza, né, na ação estratégica não existe qualquer coordenação entre os participantes dos seus planos de ação, mediados por processos linguísticos, né? A ação estratégica, portanto, né, ela é aquela que se utiliza na busca por um exercício recíproco de influência. O exemplo clássico de uma ação estratégica é a ação dos políticos, né? A gente está vendo isso agora nas propagandas políticas, né? E eu acho mais interessante as propagandas municipais porque elas são muito mais engraçadas, né? Do que para presidente, é muito mais cômico, né? E você vê ali o sujeito ele tentando, né, a fim de angariar votos, ele não expressa efetivamente a real intenção dele, né? Imagine um sujeito chegar lá para vereador e falar, olha, eu quero ser eleito porque eu quero trabalhar uma vez por semana na Câmara e ganhar um bom salário, né? Eu quero colocar meus parentes todos na prefeitura, né? Você não vai ver alguém falando isso. Então, ele vai construir um discurso bonito, né? Muitas vezes é inadequado no aspecto jurídico, né? É o sujeito que ele vai construir escolas, vai construir asfalto e fala, pô, mas eu vou votar para vereador ou para um peiteiro, para um pedreiro, né? Ou seja, o sujeito não entendeu, né, a função dele. Mas quando ele fala isso, muita gente cai nesse canto da sereia. Essa é uma forma de ação estratégica. Ninguém fala o que pensa. Porque quando nós falamos tudo o que nós pensamos, né, isso não traz problema, né? Lembre-se da reunião de 20 de abril, né, passada, né? Ali nós tivemos uma reunião que acabou se tornando pública, onde as pessoas falaram, muitos deles falaram o que pensavam, né? Isso trouxe problema, né? E a ação estratégica ela é justamente isso. Eu estou maquiando, estou escondendo, né, a minha real intenção. Por quê? Eu quero atingir uma finalidade que não é o entendimento com o outro. A ação estratégica não busca o entendimento, não busca coordenar planos de ação, mas busca atingir uma finalidade pessoal, específica, e que muitas vezes acaba transformando o outro, ao invés de um parceiro na construção discursiva, em um instrumento para uma finalidade outra, né? Ou seja, vai contra, inclusive, a ideia de dignidade que Kant traz, né? Eu transformo o outro num objeto para satisfação do interesse pessoal.
Essa é a ação estratégica. Agora, a ação comunicativa é aquela que vai se desenvolver tendo aquelas pretensões de validade como substrato. Então, nós estabelecemos um relacionamento onde, no aspecto objetivo, nós partimos de algo que é verdadeiro, que nós consideramos verdadeiro, né? Algo objetivo verdadeiro. Né? No aspecto subjetivo, aquilo que nós falamos, nós acreditamos como verdadeiro. Então, embora o interlocutor possa não concordar com o que alguém esteja falando, né, ele vai, pelo menos, ter a certeza de que aquilo que está sendo falado, o falante acredita como verdadeiro. Né? Ou seja, ele não está maquiando a sua real intenção. Né? E também isso se dá em cima de normas e valores que são aceitos de forma intersubjetiva. Né? Essa é a ação comunicativa. Né? É lógico, o agir comunicativo se desenvolve em contextos históricos, sociais e culturais, né, nos quais nós estamos imersos. Né? Nós discutimos a nossa realidade a partir do contexto em que nós vivemos, né? Não de um contexto passado ou de um possível contexto futuro. Né? Daí, inclusive, até em termos de utilização dos signos linguísticos, né, que nós fazemos uso. Né? Os problemas que nós vamos analisar, né? Ou seja, quais são os problemas que nós vivemos hoje? Quais são os problemas que são tematizados? Né? Quer dizer, por isso que o agir comunicativo se dá em contextos históricos, sociais e culturais. Né? E isso permite com que, na visão de Habermas, né, as decisões ou a verdade ela possa ser construída de forma contextualizada. Então, não estou falando, e aqui é a grande mudança que Habermas faz em relação, por exemplo, ao pensamento de Kant. Eu não estou falando de verdades universais, absolutas e imutáveis. As verdades elas são produzidas e construídas de forma contextualizada. Né? Então, nessa visão de Habermas, nesse agir comunicativo que se dá no contexto histórico, social, os participantes não são meros observadores, né? Mas eles estabelecem relações interpessoais. Né? Aquela ideia que Kant já havia falado, né, do indivíduo ele ser o autor e o destinatário da própria norma, né, a partir do momento em que há uma construção racional da decisão, isso vai ser trabalhado aqui por Habermas. Né? Então, eu não tenho simplesmente uma posição de observador, né, de uma realidade, porque eu estou imerso nessa realidade. E essa imersão se dá, sobretudo, a partir de relações que são intersubjetivamente partilhadas, né, e mediadas pela linguagem. Né? Isso é o grande ponto de partida, né, em toda a ideia de democracia discursiva que Habermas vai desenvolver. E aí Habermas vai falar, olha, quando a gente fala de ação comunicativa, né, duas coisas a gente tem que considerar. Ele vai falar que existe uma ação comunicativa fraca e uma ação comunicativa forte. Né? Ele fala, em muitas situações, aquela terceira pretensão de validade do discurso, que é a pretensão de veracidade e correção, ela não está presente. Né? Ou seja, as pessoas não são guiadas por normas e valores comuns. Elas se baseiam em pretensões de verdade, em pretensões de veracidade, mas a pretensão de correção normativa ainda não há consenso. Ele fala, nesse caso, eu tenho uma ação comunicativa fraca. Né? Mas existe ação comunicativa fraca quando eu tenho as três pretensões de validade presentes, ou seja, limites das normas e valores também entram, né, no processo de construção das decisões. Né? E tudo isso é desenvolvido, na visão habermasiana, dentro do que ele chama de mundo da vida. Né? Uma espécie de uma totalidade pré-teórica, uma esfera de autoevidências. Né? Ou seja, o mundo da vida são coisas que nós, de certo modo, aceitamos, né, como inquestionáveis. Né?
Imagina se nós fôssemos questionar todas as coisas. Então, qualquer conversa que nós tivéssemos, nós teríamos que discutir sobre consciência em relação a termos que seriam naturais da nossa vida no dia a dia. Então, eu entro numa sala de aula, por exemplo, né? Algo que, por enquanto, não está sendo possível por causa da pandemia, né? Mas eu entro numa sala de aula e, primeiro, antes de começar a aula, eu vou discutir o que é uma cadeira. Ou seja, eu preciso discutir qual que é o conceito de cadeira, se aquilo que eles estão sentados é uma cadeira, né? E se aquilo que eu vou utilizar atrás é uma lousa. Ou seja, há questões que são auto-evidentes, nós não discutimos, né? A proposta habermasiana não é discutir toda e qualquer questão, né? Mas é dentro desse mundo da vida, ou dessa totalidade pré-teórica que nós aceitamos, né? Pegar um outro exemplo, né? Nós estamos aqui fazendo uma transmissão utilizando mecanismos como computador, né? A gente não precisa discutir o que é um computador, né? Todos nós sabemos, né? E essa é uma realidade teórica, mas que não existia há, vamos colocar, 100 anos. Então, essa totalidade pré-teórica, essa esfera de auto-evidências, ela muda também. É, de certo modo, a base, né, onde nós vamos nos relacionar. E que nós não precisamos discutir. Eu não preciso discutir o que é uma cadeira, o que é um computador, o que é a internet, né, para que nós possamos estabelecer uma relação intersubjetiva. É lógico, não estou falando de uma pesquisa específica do que é a internet, não é isso, né? Mas o modo, o lugar, né, onde nós vivemos, né, traz consigo questões pré-teóricas que nós temos que aceitar, né? Senão a gente não consegue estabelecer nenhum relacionamento, né? E é isso que ele vai chamar de mundo da vida, né? Que é onde falantes e ouvintes empregam um sistema de referência que constitui os 3 mundos como marco de interpretação, né? Quer dizer, quais são esses mundos? O mundo objetivo, o mundo subjetivo e o mundo social. No mundo objetivo, pretensões de validade do discurso. Mundo subjetivo, pretensões de veracidade. E mundo social, pretensões de correção. Então, dentro dessa totalidade, dessa esfera de autoevidências, é que nós desenvolvemos o discurso. O discurso, portanto, não é algo solto, né? No espaço, no nimbo, né? Não, quando há destranscendentalização da linguagem, nós trazemos a linguagem do céu, né, do mundo metafísico, né, do mundo etéreo, e nós trazemos ele para a nossa realidade, né? E nessa realidade, em cima de ideias ou conceitos autoevidentes, né, e aceitos, é que nós desenvolvemos ele. Seria mais ou menos fazendo aqui uma comparação bem grotesca, né, um pouco a ideia do do existencialismo, né, em Sartre, né, você é jogado neste momento, né, ou seja, em cima dessa realidade que nós desenvolvemos, né, e aquilo que nós vamos considerando importante e necessário, né, efetivamente necessário para discutir e mudar, é aí que são essas coisas que nós vamos tematizando no debate público, né? Bom, a gente viu o que é linguagem, né, o papel da linguagem, as pretensões de validade do discurso, né, onde isso desenvolve, que é o mundo da vida, né? E aí, a partir disso, né, Habermas vai trazer todo esse modelo para o âmbito da democracia, né? Ele vai falar o seguinte, vai dizer o seguinte: olha, havia uma proposta de superação daquela tensão entre maioria e minoria, né, que ia passar pela ideia do consenso e dissenso, né, e muitas das propostas propunham um dissenso institucionalizado, né, uma forma de você garantir que as minorias tivessem seus direitos garantidos e respeitados, né? Habermas vai fazer uma leitura diferente, né? Ele tem um viés distinto, né? Ele vai dizer que, na verdade, talvez o elemento distintivo, né, vai residir na consideração que ele faz de que as regras procedimentais não podem conviver com dissensos, né? Sob pena de macular a decisão tomada final. Então, o ponto principal e central do modelo de democracia discursiva de Habermas não é que o dissenso não possa existir, nós não podemos tolerar um dissenso no procedimento para a decisão,
Quer dizer, toda e qualquer decisão tem que ter como elemento precedente um consenso com relação à forma como nós vamos decidir. E ele quer mostrar com isso, né, que quando eu trabalho com uma ideia de consenso procedimental, né, eu permito que haja não a institucionalização do dissenso, né, mas, na verdade, uma garantia de inclusão no debate público. Ele quer, portanto, propiciar que todo e qualquer interessado possa, não é que deva, né? Eu posso não querer discutir, né? Mas, se eu quiser, eu vou ter essa oportunidade, né? Isso só é possível quando eu tenho um procedimento de decisão previamente estabelecido em que haja consenso. Sem qualquer procedimento prévio, o que eu tenho ali é uma decisão maculada, né? Ou sobre a qual possa cair dúvida quanto à sua legitimidade. Quer ver um exemplo? Eu não me lembro agora exatamente, acho que foi em 2010, né? Quando o Supremo julgou a validade da lei da ficha limpa. Eu acho que foi 2010. E eu me lembro, né, que, naquela época, o Supremo tinha 10 integrantes. O ministro Eros Grau havia se aposentado. E é uma questão assim, matemática, né? Com 10 integrantes, há a possibilidade razoável de haver empate, né? E o que o Supremo fez? Talvez, não sei se vocês vão se lembrar, mas o Supremo primeiro julgou o mérito da ação. E aí, ao final, aconteceu o quê? Empate. E aí, como é que nós resolvemos o empate? Ou seja, há uma decisão sem o estabelecimento prévio de um procedimento. E aí ficou aquela discussão, né, se diante do empate valeria a presunção de validade da lei, né, ou se o presidente votaria 2 vezes, né, para desempatar, né. No fim das contas, a decisão ficou no sentido de valer, em razão do empate vale a presunção da validade da lei, né? Mas o fato é que, sob uma ótica da democracia discursiva, nenhuma decisão teria uma legitimidade, ou de certo modo, teria um déficit quanto à sua legitimidade. Como é que eu decido o mérito, depois eu decido como vai valer essa decisão? Ou como eu vou aplicar esse procedimento decisório? Esse foi um grande problema, né? E o que Habermas traz com a sua democracia discursiva nós precisamos, primeiramente, né, ter consenso quanto ao procedimento. Se nós não sabemos como nós vamos decidir e como essa decisão vai ser válida, como é que eu vou decidir? Como eu posso decidir se eu não sei de que modo essa decisão vai ter validade? Então, a democracia habermasiana, ela é procedimental, ela pressupõe um espaço público, né? A gente considera o espaço público como um locus, né? Não um lugar físico, né? Mas um locus onde as pessoas possam recorrer para expor as suas opiniões. Aí eu posso ter um espaço público físico, né? O Supremo, por exemplo, quando realiza uma audiência pública, ele pode se transformar num espaço público, uma audiência pública virtual, a própria internet pode se transformar num espaço público, né? Então, o espaço público é o lugar, o locus por excelência em que a democracia discursiva ela é desenvolvida, né? E é lógico, né? Aí Habermas fala, olha, quando eu estou falando de um espaço público, né, eu não estou aqui defendendo uma democracia com viés republicano. Em que sentido? Né? Quando eu falo do viés republicano em oposição a um viés mais liberal, o viés republicano é aquele que vai fortalecer ou vai dar ênfase aos direitos políticos de participação. Enquanto a visão liberal, né, a gente está falando aqui daqueles direitos fundamentais ligados ao indivíduo, né, liberdade, propriedade, né. Habermas fala, olha, não é uma democracia republicana nem uma democracia liberal, né.
há, na democracia discursiva, uma relação que ele chama de equiprimordialidade, uma relação de recíproca entre o espaço público e privado. Como é que eu chego no espaço público, né, para discutir qualquer assunto que seja, de forma livre e desimpedida? Isso é possível quando a minha esfera privada ela é garantida. E a esfera pública serve justamente para produzir decisões que me permitam ser o que eu quero ser na esfera privada. Então, há uma relação recíproca, né, entre esfera pública e esfera privada. Né? E toda essa democracia discursiva ela vai se desenvolver não em valores que são universais, mas talvez os únicos valores, que é que a gente pode falar nesse sentido, mas seriam regras universais de argumentação. Quer dizer, por isso que, no modelo dele, eu tenho que ter consenso com relação ao procedimento. Em relação ao conteúdo, aliás, há um autor brasileiro, Marcelo Neves, né, muito bom, muito conceituado. Eu tive o privilégio de ter sido aluno dele no mestrado, e ele fala na obra de Temer e Leviatã que, na realidade, nós temos que ter consenso em relação ao procedimento e dissenso em relação ao conteúdo. Quando eu tenho isso, de certo modo, essa é a ideia de Habermas. Eu tenho a possibilidade de construção de decisões que sejam efetivamente inclusivas, né, e que sejam dotadas de racionalidade. Né? Racionalidade que, na visão habermasiana, é justamente essa construção discursiva, né, onde sempre o melhor argumento prevalece. Esse, de certo modo, é a visão de Habermas, né, com relação ao conceito, né, de democracia. Democracia, portanto, é quando eu tenho esse espaço público, né, permeável a toda e qualquer discussão. Né? É lógico, o espaço público também funciona, de certo modo, como um filtro de assuntos importantes. Né? Imagina a gente discutindo espaço público como tem que ser feito o arroz. Né? São questões que não têm relevância no aspecto público, é uma questão mais privada. Né? Então, o espaço público ele vai funcionar naturalmente como um filtro de assuntos importantes, né? Mas ele não pode ser impermeável à discussão, né? Ao debate. O espaço público, pelo contrário, né? Ele é o grande promotor desse debate, né? Dessa circulação de ideias, dessa circulação de informações. Né? E por isso que hoje, né, nós temos, de certo modo, visto que a esfera pública, né, ela tem sofrido ataques, né, vindos da circulação de notícias falsas, ataques contra a liberdade de expressão, né, liberdade de imprensa, né? Como é que eu tenho acesso a informações se eu não tenho uma imprensa livre, né, que possa colocar suas ideias? E assim, eu particularmente eu não tenho essa... eu acho que é uma ilusão achar que a imprensa ela é imparcial. Né? Nós, seres humanos, não somos imparciais. Né? Nós carregamos conosco uma cosmovisão baseada em valores pessoais. Né? E a imprensa, quando faz isso, ela também traz, né, aquilo que os seus jornalistas fazem, os seus editores carregam. Né? Agora, quando eu tenho um espaço público que ele é fluido, onde as ideias circulam, as ideias são debatidas, elas são tematizadas. Né? Não há problema em se debater argumento e ideia alguma. Né? E um ponto importante, né? O espaço público, né, se você quer participar de uma democracia discursiva, né, no espaço público, né, significa que você tem que tolerar a opinião alheia. Talvez hoje o grande problema dessa polarização política que nós temos no Brasil é justamente a incapacidade dos indivíduos em ouvir o outro. A gente quer ouvir somente aquilo que nos agrada. Né? Isso não é democracia. Né? Isso é uma forma de totalitarismo, né, travestido de democracia. Democracia é quando nós defendemos efetivamente a liberdade de expressão. É lógico, liberdade de expressão, né, não significa discurso do ódio. Né, são conceitos totalmente distintos. Né?
Mas liberdade de expressão não quer dizer que eu vou falar aquilo que você vai achar legal e você vai se sentir confortável, né? Talvez você não goste do que eu falo, né? Isso não vai representar um discurso do ódio. Então, esse modelo habermasiano, né, que vai trabalhar com essa ideia de um espaço público que reverbere através da sociedade civil os anseios da sociedade, ele só é possível quando ele não seja, não haja obstáculos à livre circulação de informações, né? É assim, basicamente esse é o pensamento de Habermas, né? Há muito mais coisa que a gente pode falar, mas eu acho que não seria adequado, né, a proposta do ciclo de debates hoje, né? Então, para finalizar, eu agradeço novamente ao professor Jairo, né, e aí me coloco à disposição para qualquer questionamento, né? Muito obrigado, professor Marcos. Com certeza foi uma aula muito instrutiva sobre o pensamento de um teórico tão importante em termos de política e democracia, ainda vivo, ainda conosco e em pleno vapor de produção. Então, é muito interessante para nós aprender um pouco mais, ainda mais com alguém que, como o senhor, que se dedicou tanto tempo ao estudo desse autor. Foi um grande prazer ouvi-lo, sem dúvida nenhuma. E agora eu vou passar aqui a palavra para os nossos comentaristas, nossos pesquisadores que estão conosco nessa tarde. Roberta, Matheus, Vini, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Roberta, fique à vontade. Obrigada, professor Jairo. É um prazer novamente estar aqui. Esse ciclo de debates tem sido fantástico, ambiente de muita troca, de muito conhecimento. Então, como estamos encerrando, gostaria mais uma vez de agradecê-lo pela iniciativa. Professor Marcos, é muito prazeroso ouvi-lo, né? Habermas é um autor denso, difícil, né? E ouvindo o senhor falar, eu pude compreender um pouco melhor, e como o senhor também fiquei mais interessada em estudar esse autor. Como o professor Jairo disse, é um autor vivo, é um filósofo vivo, né? E isso faz muita diferença para a gente. E especialmente nesse agir comunicativo dele, ele que é portador daquela doença palatolabial, fissura palatolabial, e foi ele mesmo quem desenvolveu em maior medida esse agir comunicativo, né? O que me preocupa um pouco da fala de Habermas, e é um ponto que eu não consegui entender muito bem até hoje, é que ele parte desses consensos entre iguais, né? Então, ele vem do pós-guerra, ele tem todo aquele conteúdo de também trazer um pouco de efetividade para a sociedade, que o senhor falou, né? Ele dá muita importância para a questão do procedimento, né? Mas ele fala de uma sociedade, de um agir comunicativo entre iguais, entre pessoas que têm condições socioeconômicas gerais muito similares, né? E eu acho isso um problema na teoria dele, especialmente, como o senhor falou, se olharmos o nosso país, né? a nossa realidade. Então, eu gostaria de lhe perguntar se é possível, numa sociedade como a nossa, com pouquíssima ou nenhuma igualdade, com pouquíssima ou nenhuma democracia, se é possível partirmos desse marco teórico que é Habermas, em seu agir comunicativo, para a construção da sociedade ou até mesmo do próprio direito. São essas as minhas considerações. Obrigado, Roberta. Acho que eu vou coletar mais alguma pergunta para, se caso o professor quiser responder em bloco, talvez tenha alguma relação. Matheus? Primeiramente, professor, parabéns pela exposição. É sempre um prazer imenso ver o senhor falar. E um autor que o senhor estuda há muito tempo, né? Já tem uma base muito profunda para falar de um assunto tão complexo como esse.
Bom, a minha pergunta, ela vai no seguinte sentido. O Habermas, ele busca fazer um modelo racional na procura de um certo consenso. A princípio, me pareceu isso, diante da explanação toda e dos contatos que a gente acaba tendo esporadicamente durante a faculdade. E a minha pergunta diante de uma sociedade plural, tão complexa, com vários nuances, ainda mais tendo em vista, como o senhor disse, cada um tem uma cosmovisão de mundo baseadas nas suas experiências pessoais e etc., é possível que a gente consiga implementar um sistema que chegue de fato a um consenso? Será que seria possível colocar em prática, por mais que seja difícil, né? Muitos críticos de Habermas falam que ele coloca tantos requisitos que seria impossível colocar isso em prática. Mas, supondo que fosse, será que é possível a gente chegar em um consenso por meio de debates, tendo em vista as particularidades de cada indivíduo, de cada ser? É mais ou menos nesse sentido. Muito obrigado, novamente parabéns. É sempre muito enriquecedor ouvir o senhor falando, principalmente do Habermas, que é um autor muito complexo, e toda vez que a gente ouve um pouquinho, a gente aprende muito mais sobre o autor, sobre os estudos dele e a ideia dele. Muito obrigado mesmo. Marcos, depois a gente faz mais uma rodada. Ok. Bom, toda vez que eu falo de Habermas, eu também aprendo um pouquinho mais, né? Assim, o gostoso da aula, e por isso que eu gosto da aula, é porque o primeiro que aprende sou eu mesmo, né? O dia que eu não aprender com aquilo que eu estudo, aquilo que eu vou dar aula, alguma coisa está errada, né? Então, eu sempre aprendo quando eu falo, né? E, assim, pertinentes às perguntas que foram colocadas, né, pelo Roberto, pelo Matheus, de fato, são questões que são dúvidas, né, de quem trabalha com o pensamento de Habermas, né? Bom, eu quero começar primeiro com a pergunta da Roberta, né? De fato, ele vai trabalhar com consenso entre iguais, e Habermas ele escreve, né, o seu público-alvo inicial é a Europa, né? Assim, a gente está falando de igualdade, mas nem a Europa hoje está nessa posição de igualdade, né? Mas, vamos dizer, eles são mais iguais do que a gente, né? A gente pode falar assim, né? O que a gente tem que entender do pensamento de Habermas é que ele é um modelo normativo, né? Então, ele está dizendo como a sociedade deveria ser, não como ela é, né? Quando eu falo de consenso entre iguais, né, o primeiro ponto que a gente tem que observar em termos de Brasil é justamente uma denúncia implícita com relação a essa desigualdade, né? Eu não me lembro agora que ano foi, eu estou meio esquecido com o ano hoje, né? Mas a última Constituição da Islândia, ela foi discutida toda pelo Twitter, né? Aí eu falo, como isso é possível? Bom, primeiro, nós temos ali uma sociedade bem homogênea, são mais ou menos uns 350 mil habitantes. A cidade de Bauru, que é aqui do lado de Jaú, é maior, né? Jaú, acho que deve ter a mesma população do Reykjavik, que é a capital, né? E se eu tenho uma Constituição discutida pelo Twitter, significa que eu tenho 100% da população com acesso à internet, né? Quer dizer, uma das coisas que a pandemia revelou é justamente a desigualdade no acesso à internet que nós temos no Brasil, né? Então, falar de implementar o modelo habermasiano no Brasil, ele pressupõe antes nós resolvemos esses obstáculos, né? A gente pode considerar esses problemas de desigualdade como obstáculos ao espaço público, né? Lembra que eu falei que o espaço público habermasiano é aquele que as pessoas têm acesso a ele de forma livre e desimpedida. Eu posso querer discutir ou não, né? Mas eu não posso deixar de discutir porque eu não tenho condições. E aí nós temos problemas sérios de desigualdade no Brasil, né? Eu me lembro, eu sempre falo, né, da pirâmide das necessidades de Maslow, né? Onde ele vai trabalhar justamente com uma forma de hierarquia das necessidades. Ele coloca lá na base da pirâmide as necessidades mais básicas, né?
se eu for em muitas cidades no Brasil, em Jaú não é diferente, eu vou encontrar na periferia pessoas que mal têm o que comer, o que vestir, né? Eu me lembro de uma criança que eu conheci que ela morava numa casa, né? Você bem pode falar de casa, né? Era 10, 15 metros quadrados, né? Umas 10 pessoas, chão de terra batido, né? Não tinha banheiro, ou seja, as pessoas não tinham o direito de fazer as necessidades num lugar adequado, né? Eu pergunto, bom, essa criança, aí o sonho dela era ser médica, né? É uma criança negra, portanto, ela já sofre os problemas do racismo estrutural que nós temos no Brasil, pobre, ou seja, como é que ela vai passar para o nível seguinte, né, da pirâmide das necessidades se as básicas não estão satisfeitas? Como é que eu vou esperar de uma pessoa dessa, né? Vamos falar agora de um adulto, que ele se preocupe com as coisas da República, né? Se as coisas do privado não estão garantidas? É aquela ideia da relação recíproca entre espaço privado e espaço público. O espaço privado está com problemas ali, né? Como é que a pessoa vai, de forma livre, dividir no espaço público? Se está com fome, né? Eu não sei aqui quem está assistindo, né? Mas quem tem filho, né? E quando você tem filho, algumas coisas mudam na sua vida. Você faz, ou você tem a possibilidade de fazer coisas que você não imaginava que você faria, né? Em defesa do filho. Como é que você vai esperar que uma pessoa dessa não troque um vó dela por um litro de leite? Eu tenho que pensar no hoje. Amanhã não sei se eu estou vivo. Nós, que temos uma condição econômica melhor, nós temos a condição de pensar no futuro, né? As pessoas não. Elas vivem aquela coisa, efetivamente, de matar um leão por dia, né? Como? Eu vou discutir as altas questões nobres da República com a barriga vazia? Né? Não é possível, né? E aí a gente tem que ter algumas mudanças, né, em termos de ideologia e pensamento, né? Agora, no dia 5 de outubro, foi lançada no Brasil a última obra do Michael Sandel, né, A Tirania do Mérito. Eu estou lendo ainda, né, não consegui terminar, mas ele faz justamente essa crítica, né, com essa questão da meritocracia, que está muito disseminada hoje no Brasil. Ela é uma questão falsa, né? Dá para eu pegar... Meu filho tem mais ou menos a mesma idade dessa menina. Dá para eu comparar meu filho com ela? Eu não estou desmerecendo meu filho, o fato dele estudar, dele tirar boas notas, né? E nisso eu não tenho problema nenhum, graças a Deus, né? Mas dá para falar que é igual, né? Vamos imaginar que a vida é uma escada, né? Meu filho está começando a vida em degraus bem mais altos do que essa pessoa. Então, não dá para falar em igualdade, né? Quer dizer, consenso, ele existe entre os iguais, né? E a gente tem, portanto, né, entender que se eu não consigo trabalhar com um procedimento inclusivo, que propicia a construção do consenso, é porque nós temos problemas estruturais mais básicos, né? E isso, de certo modo, o Habermas também não fecha os olhos para isso, não. É que ele está falando com uma sociedade que é mais igual do que a nossa, né? Mas no Brasil hoje, não. No Brasil hoje não é possível implementar esse conceito. Nós temos que resolver problemas estruturais para que a gente efetivamente depois possa desenvolver isso, né? E talvez, em tempos de polarização, o primeiro passo é a gente conseguir enxergar o outro como uma pessoa. A gente tem algumas categorias de pessoas da sociedade que nós não enxergamos como pessoa, ou como pessoas com certo demérito. Nós não conseguimos. Enquanto a gente não fizer isso, né, nós não vamos ter essa possibilidade. E, terminando a resposta à sua pergunta, e, na minha opinião, eu acho que, quando eu falo de democracia, de fato, é quando o povo participa. O resto, para mim, é pura ficção. Mas democracia representativa.
Uma democracia representativa em que a população não participe por ilusão, é totalitarismo travestido de democracia, né? Ou a gente se assume, então, totalitarista, ou a gente constrói uma democracia que seja verdadeira, né? E não dá para ficar com essa democracia de mentira. Eu acho que esse é o problema no Brasil, né? A promessa de 88, de 5 de outubro de 88, né, ainda não foi concretizada no Brasil. Ainda não foi. E está longe de ser concretizada, né? Quando eu vejo ministros do Supremo, parlamentares ou figuras políticas conhecidas aí falando que a nossa democracia não está abalada, essa democracia nem foi implementada ainda. Está longe disso. Está longe, né? Basta a gente ver o estrago que vai fazer na sociedade a hora que acabar o pagamento dessa parcela do auxílio financeiro. Ou seja, quantas pessoas não dependem de um auxílio financeiro, né? E como a economia, de certo modo, se movimentou por causa de um auxílio financeiro de R$600. Entendeu? R$600, né? Então, assim, a gente tem muita gente desalojada do debate público, da possibilidade, e nem quer, né, discutir isso, porque não tem o que comer, não tem o que vestir, né? Tem outras coisas mais importantes para pensar do que democracia, né? Então, hoje nós não temos condição de implementar isso, né? E a outra questão envolve a possibilidade de implementar, né, esse consenso numa sociedade plural, né? De fato, esse é o grande desafio do pensamento de Habermas, né? Lembra que ele está falando, o ponto de partida dele, né, ele é alemão, então ele está falando do povo alemão e do povo europeu. É um povo mais homogêneo, né, do que nós, né? Agora, eu acho assim, que talvez o caminho, né, lógico, primeiro passando por essa primeira fase que eu falei aí, de a gente dar condições de dignidade, né, mínima às pessoas, né, e a gente construir depois um espaço público que seja efetivamente permeável, né, às questões mais importantes da sociedade, né? E nós não temos um espaço público assim. Primeiro que é espaço público onde circula um monte de inverdades, fake news, né? E as pessoas acreditam em cada barbaridade que é uma coisa assim. E a gente vê que os políticos, né, a classe política governante, ela hoje, sobretudo, né, ela tem dado uma forma hábil com esse espaço público. Quando eu digo hábil, não estou falando de uma forma boa, mas de uma forma hábil, né? Você vê, essa semana nós tivemos aí, por conta aí de 2 mensagens na rede social, um presidente da República mudando uma postura de comprar vacina ou não, né? E você lê as mensagens de quem colocou, ela é baseada em questões falsas, né? Uma visão falsa do mundo, né? Ou seja, domina o espaço público não é verdade, né? Então, esse espaço público nosso, ele é problemático, né? Estou falando mais da nossa realidade, mas esse problema do espaço público, ele é mundial, né? Ele não é algo que está ocorrendo só no Brasil, né? Mas quando eu falo de uma sociedade plural, primeiro, a capacidade de eu entender que o outro é um ser humano, né? Só que hoje, o que a gente tem feito? A gente tem feito muito, de certo modo, adjetivações do ser humano. Então, é o ser humano heterossexual, é o ser humano homossexual, é o ser humano isso. E, no fundo, todos nós somos seres humanos. O resto, né, um detalhe, né? Não é que não seja importante, né? Porque é uma coisa que revela a identidade de cada um, né? Mas o ponto principal que nós nos entendemos como pessoas, por isso nós somos iguais em dignidade, dotados de igual dignidade, isso nós esquecemos, né? E aí nós ficamos, como o Mário de Andrade falou, né? Nós discutimos mais o rótulo do que o conteúdo. O importante do vinho é o rótulo que nós estamos discutindo, não o conteúdo do vinho. Quando a gente estiver fazendo isso, né, a gente não tem efetivamente a possibilidade de implementar consensos em sociedade plural, né? Lembrando que o dissenso também é admitido numa sociedade plural, né? E quando eu falo de consenso, né,
num procedimento, né, discursivo, né, eu tenho que trabalhar com a possibilidade também de não decidir. Talvez a gente tenha situações que nós não temos condição, ou capacidade, ou desenvolvimento civilizatório para decidir. E aí a decisão é o quê? Nós não podemos decidir isso agora. Então, eu acho que é nesse sentido, né? Não sei se eu respondi as perguntas, né? Então, é a palavra para o professor Jair. Obrigado, Marcos. Eu pergunto se mais alguém tem alguma pergunta. O Vini, acho que quer fazer alguma questão. Vini? Boa tarde, professor. Tudo bem? Muito obrigado pela palestra, foi muito boa. É bom rever o senhor. E eu tive um pouco de contato com o Habermas, professor, com a leitura da filosofia da libertação do Dussel, né? Eles passam um pouco por isso, etc. E tal. E, então, talvez eu confunda algum conceito ou outro que eu li no livro dele, né? E a questão é o seguinte, professor, quando ele fala da comunidade de comunicação ideal, o Dussel fala de atos de interpelação, né? Ato de fala, mas ato de interpelação, em que dentro dessa comunidade ideal, desse sistema, cada um poderia se comportar como o outro em determinada questão e ser respeitado pela comunidade e ser ouvido, né, dentro dessa comunidade. A pergunta que eu faço é em relação a essa questão do consenso em Habermas. O senhor acabou respondendo mais ou menos agora na pergunta do Matheus, mas como fica a questão do respeito ao dissenso, né? O senhor falou que talvez não seja decidido no momento, né? Mas como é que fica essa questão do não precisar, talvez, de uma resposta para o dissenso, mas de respeitar o dissenso como o dissenso deve ser? Eu não sei se eu me fiz entender, se ficou muito confusa a pergunta. E aqui eu vou aproveitar, Marcos, se você me permitir, que eu estou com também que eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais, que é justamente sobre essa questão muito bem pontuada por você sobre o consenso no procedimento e o dissenso no conteúdo. E aqui é uma conjecturação minha que eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre o que o Habermas diria a respeito disso, né? Quando se diz um certo consenso no procedimento e um dissenso no conteúdo, me parece que para se dizer isso, é preciso assumir que haja uma distinção, uma separação bastante estrita, bastante clara entre procedimento e entre conteúdo, ou seja, como se fossem objetos com natureza totalmente incomunicáveis entre si. Então, procedimento, consenso no procedimento, e o conteúdo a gente deixa sob dissenso. Mas será, e aí é a minha dúvida, será que essa distinção tão distante, para ser redundante, entre procedimento e conteúdo, será que ela realmente existe? Por que eu digo isso? Me parece que todas as vezes em que se escolhe um determinado procedimento, me parece que a escolha do procedimento, o consenso sobre um procedimento, ele já tem algum comprometimento com o resultado que ele vai gerar, com o conteúdo que ele vai gerar. Se eu escolho procedimentos democráticos para resolver a vida coletiva, me parece que eu me comprometo necessariamente com gerar resultados de conteúdos democráticos. Não é? Logo, dentro desse arranjo de procedimentos democráticos, não haveria espaço para discordância, para dissenso, que não estivesse dentro do espectro democrático, né? Ou seja, eu não permitiria resultados totalitários, resultados fascistas, por exemplo. E nesse tipo de exemplo pode ficar difícil, porque é óbvio que a gente não está querendo incluir autoritarismo, nazismo, entre outras questões como resultado.
mas em primeira mão, assim, é o único exemplo que eu vejo. Mas o que eu gostaria mesmo era de saber se será que procedimento e conteúdo não tem uma certa ligação em que qualquer escolha de procedimento que se fizer vai ter uma repercussão sobre o conteúdo, e aí, nesse caso, o dissenso ficaria limitado pela escolha do procedimento prévio. Não sei se, como Habermas, poderia nos dizer um pouco sobre isso, eu gostaria de te ouvir um pouquinho. Bom, agradeço as perguntas, né? Assim, com relação à questão do respeito ao dissenso, né? Eu acho que é uma questão difícil, né? Quer dizer, nós vamos trabalhar com dissenso. Existem dissensos na sociedade. A gente está trabalhando numa sociedade plural, né? Cada vez mais isso tem aflorado, né? E o problema é que esses dissensos têm se traduzido em confrontos, né? Em problemas no âmbito da sociedade, né? O que Habermas vai trabalhar primeiro, quando eu me utilizo de um procedimento que seja efetivamente inclusivo, né? E aí, entrando um pouquinho na questão da pergunta do professor Jairo, né? Nós temos sim a possibilidade de ter procedimentos que são escolhidos, né, de forma instrumental, né? Vamos usar aquela ideia ou estratégica, né? Aquela ideia estratégica, né? Isso é possível, né? Note, por exemplo, né? A gente tá citando acontecimentos recentes, né? Porque vem bem a casar, né? Mas dois casos envolvendo escolhas de Supremas Cortes, né? Estados Unidos, né? Nós tivemos no final do mandato do Obama, né? A aposentadoria de um dos integrantes da Suprema Corte norte-americana. Houve a indicação pelo Obama, né? E o Senado, que era de maioria republicana, rejeitou. Não, dizendo, olha, está no final, então quem tem que escolher é o próximo presidente, né? E agora nós tivemos uma situação recente, quase similar, né, com a morte da juíza da Suprema Corte. E aí houve a indicação do presidente republicano, a maioria do Senado republicano, e provavelmente essa indicação vai à frente, né? Mesmo faltando 2 meses aí para acabar o mandato, e pelo que tudo indica, se não houver uma mudança radical, ele vai perder a eleição, né? Ou seja, e aquele procedimento lá? Não foi respeitado? Então, eu faço escolhas casuísticas de procedimentos, né? Esse é um problema. Isso é um problema, porque eu acabo gerando, na realidade, o que meu ponto de partida para a escolha do procedimento é um ponto de vista conteudístico, é um elemento conteudístico, né? E quando eu falo de procedimento, o procedimento ele não pode vir recheado, né, de questões de conteúdo, né? Porque o conteúdo acaba determinando qual procedimento que eu vou escolher que vai se melhor adequar ao resultado que eu quero. Eu não tenho aí uma construção democrática, né? Outro exemplo, né? Agora no Brasil, né? O Senado aprovou, eu falei da Suprema Corte, mas o Senado aprovou a indicação do presidente da República para um sujeito ocupar uma vaga de ministro do TCU. E aí tudo bem. O grande problema é que o ministro do TCU vai se aposentar só no dia 13 de novembro. Como é que eu faço uma indicação antes do sujeito se aposentar, né? No caso aqui, né, lógico, além da violação das questões procedimentais, eu poderia dizer, bom, tudo bem, né, ele vai se aposentar dia 13 de novembro, se escolher agora, pode escolher depois. Mas vamos imaginar que fosse o último ano de mandato do presidente da República e ele não tivesse sido reeleito. E aí o sujeito se aposenta 20 de dezembro, ele faz a indicação, e aí, como é que fica? Aliás, ele vai se aposentar em janeiro e o presidente faz a indicação no dia 20 de janeiro. Como é que fica? E o desprezo pelo procedimento, né, foi tão grande que a questão foi parar no Supremo e o ministro Toffoli negou a liminar.
né? Aí eu pergunto, bom, o que significa isso? Significa que eu escolho o procedimento conforme o cliente, né? Eu escolho o procedimento de forma casuística. Esse é um problema, né? Quer dizer, quando eu tenho a distinção entre procedimento e conteúdo, né, é importante para dizer, olha, eu estabeleço primeiramente um modo de decidir, né, que permita que eu decida de forma democrática, de forma racional, qualquer conteúdo. O que está vendo aí é justamente uma inversão. De acordo com o conteúdo, aquilo que eu preciso decidir, eu escolho qual procedimento que eu vou adotar. Esse é um grande problema, né? É um grande problema que a gente vê no nosso parlamento, né? A gente vê no nosso judiciário, né? Se você fizer uma pesquisa da jurisprudência no Brasil, sobretudo das Cortes Supremas, você vai ver que existe tudo, né? Menos coerência, né? O direito, né? Usando agora um pouco da linguagem do working, né? Não é levado a sério no Brasil. Na verdade, o direito é uma grande piada, de mau gosto, né? Exatamente, se escolhe o procedimento conforme o cliente, né? Quem o cliente é o que vai determinar, né? E muitas vezes cliente com uma mala, né? Hoje nem mala, né? O cara enfia lá na cueca, né? E aí fica nisso. E aí você veja, né? Pegando o gancho do senador da cueca aí, né? Olha o absurdo que nós chegamos, né? O sujeito, ele coloca dinheiro na cueca, né? E ele colocou lá atrás, né? Pelo que eu entendi, né? E aí há uma decisão do ministro da Suprema Corte afastando ele, né? Mas aí ele pede licença, ou seja, a licença cura todos os males, né? Onde fica a questão da moralidade, né? Ou seja, eu escolho um procedimento que é adequado à minha situação. Olha, é melhor o procedimento que você adotar agora, é melhor você pular fora. Aí o ministro do Supremo, o cara, ele pede licença, o ministro do Supremo ele simplesmente revoga a decisão que afastou ele, né? Quer dizer, eu estou escolhendo o procedimento de acordo com o cliente, né? Quer dizer, aí eu te pergunto, que segurança você tem? Você como cidadão, né? Vai ter? O que vai acontecer? O que pode acontecer? Você não sabe, né? Você não sabe. Não sei quem advoga aqui, né? Mas você falar para o cliente sobre qualquer ação é um exercício de futurologia pura, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Direito constitucional, então, eu estou ficando com ódio de direito constitucional, né? Porque vale tudo nesse país, menos a Constituição. E eu acho que a Constituição, nesse aspecto, é o ponto de partida para a gente estabelecer um procedimento que seja efetivamente democrático. A nossa Constituição tem as suas limitações, mas ela é muito boa. Nossa Constituição é muito boa. E a gente simplesmente tem... a gente, quando fala sociedade, né, a gente tem minimizado a importância da Constituição, né? A Constituição ela é invocada quando ela nos interessa. Quando nos interessa, a gente adota um procedimento diferente, né? E aí é o grande problema, né? E aí eu tenho com isso, obviamente, um desrespeito ao dissenso, né? Porque se eu escolho o procedimento do jeito que eu quero, de acordo com o objetivo que eu quero chegar, né? Não existe dissenso, porque não existe debate, né? O que existe são aquelas negociatas, né? Encobertas, né? Você tem ainda a possibilidade de julgamento, de votações secretas, né? Como é que você faz uma apreciação de um nome indicado pelo presidente da República para a Suprema Corte com votação secreta? Que democracia é essa? Quer dizer, então, a gente tem problemas, tem sérios problemas quanto a isso, né? Não sei se eu respondi as questões, né? Mas são perguntas difíceis, viu? Respondeu sim, Marcos, com muita maestria. Muito obrigado aí pela essa oportunidade de
te ouvi-lo nesses espaços aí virtuais que a gente tem tentado criar para diminuir o nosso distanciamento, aumentar a interlocução com colegas, conhecer pessoas novas e fazer com que o mínimo possível da pesquisa possa continuar, apesar de todas as dificuldades estruturais, institucionais do nosso país e principalmente pessoais de cada um de nós. Eu só tenho a agradecer a todos que acompanharam esses 4 dias intensos aí de vários debates, interlocuções e, acima de tudo, muito aprendizado. Eu gostaria de especialmente agradecer ao grupo de pesquisa Juspolítica da Universidade de Pernambuco, ao grupo de pesquisa, os SECONS, da Universidade Federal do Paraná, ao mestrado em Direito da Uninter e principalmente a todos os alunos, aos professores, à coordenação do programa de pós-graduação da UEMP, que fizeram e ajudaram tudo isso a se tornar possível. Espero que tenha sido bastante útil para todos que nos acompanharam. Os vídeos ficarão salvos aí, vocês podem assistir quantas vezes quiserem e espero que outras oportunidades como essa possam surgir para que nós aí nos fortaleçamos juntos, dialoguemos mais e possamos encontrar saídas e para os diversos problemas, tanto teóricos quanto empíricos do Brasil, e no nosso caso mais específico, sobre os problemas da jurisdição constitucional. Agradeço mais uma vez a todos, agradeço ao professor Marcos pelo tempo aí disponibilizado conosco nessa tarde. Desejo a todos vocês um bom restinho de semana, um bom final de semana, e fiquem todos muito bem, tranquilos e seguros em casa. Obrigado a todos.